os atos pelo país dão fôlego à direita e a Bolsonaro em semana decisiva no STF e na Câmara. Danilo, o público, os maiores atos, obviamente, aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro, Copacabana e Avenida Paulista, respectivamente, quando a gente fala da turma da direita. Havia uma expectativa de públicos maiores, né? Juntando os dois atos aí, os especialistas apontam cerca de 90 mil pessoas nos dois atos. Se esperava um público maior, mas ainda assim foi um público bastante representativo. E houve vários recados, Danilo, das pessoas, dos líderes que participaram. Teve choro da ex-primeira-dama, teve endurecimento do discurso de Tarcísio de Freitas. Como é que foi isso ontem, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Gerlane, grande Mancini, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal 96. De fato, ontem um dia movimentado, né? As pessoas, muitas manifestações na rua, inclusive teve manifestação da esquerda também, em algumas capitais do país, teve aqui em Natal também, né? A história dos gritos dos excluídos, né? O pessoal foi pra rua, agora mais uma manifestação bem restrita, né? Foi pouca gente aí que participou, que topou ir às ruas aí junto com os grupos de esquerda, então não teve muita repercussão, mas aí durante o decorrer do dia começaram a ocorrer sim as manifestações dos grupos mais à direita, e essas tinham bastante gente, né? Sinceramente, Luciano, pra mim eu acho que surpreendeu, eu achei que ia dar menos gente, tá? E de fato deu bem mais aí do que eu imaginava, pelo menos, né? Inclusive se assemelhando ao último protesto lá, foi dia 3, né? 3 de agosto, se eu não me engano, em algumas cidades, inclusive aqui em Natal, né? Uma quantidade de público muito semelhante à que aconteceu anteriormente, quando muitos acreditavam que seria menor, né? E não foi menor, né? Foi no mesmo patamar ali do dia 3 de agosto. São Paulo também tinha bastante gente lá na Avenida Paulista, e foi, claro, onde sai ali a maior repercussão, né? A maior cidade do país, a cidade que influencia politicamente todas as decisões do país. Estava lá presente o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Entre outros grandes líderes aí da direita pelo país, inclusive estava lá o senador Rogério Marinho, né? O líder da oposição no Senado, foi participar das manifestações lá na Avenida Paulista, a convite lá do governador Tarcísio, e os discursos, né? Que marcam aí esse domingo, que dá fôlego sim a Bolsonaro nessa estratégia. Primeiro, claro, né? De aguardar seu julgamento, que poucos acreditam que vai ter um resultado muito diferente, né, do que a condenação, e provavelmente a condenação com o voto dos 5 ministros lá do STF da primeira turma, mas principalmente, né, em relação ao debate que está se travando na Câmara dos Deputados. Daí eu coloco também a Câmara, porque está cada vez mais próximo sim do projeto de anistia, e a votação muito provavelmente vai à votação após esse término do julgamento de Jair Bolsonaro, e aí essas manifestações pelo país acabam sim dando esse combustível aí para os parlamentares levarem adiante esse debate no Congresso Nacional. Lembrar que tem que ser votado na Câmara e depois tem que ser votado no Senado, né? Vai se iniciar um novo trâmite lá no Senado, quando e se o projeto for aprovado, né? Quando o projeto e se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados. Ontem, o destaque, né, foi, como você abordou, Luciano, foi o discurso do governador Tarcísio Gomes de Freitas e da ex-primeira-dama, mas da ex-primeira-dama pela forma, né, como ela se mostrou, né, ela chorando copiosamente no palanque, né, citando ali problemas do seu dia a dia lá, sob constante vigilância dos seguranças lá apresentados por Alexandre de Moraes. Diz que quando vai deixar a filha na escola, né, acaba tendo que ter o carro vistoriado, né, tudo abre a mala, abre tudo ali, e ele se colocou numa situação ali que de fato acabou levando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro às lágrimas lá em cima do palco durante praticamente todo o discurso, né? Foi um discurso um pouco longo dela, e ela o tempo inteiro chorando copiosamente. Mas eu acho que o grande destaque fica assim pelo discurso do Tarcísio de Freitas, por vários motivos, né? E eu destacaria 2. Primeiro, porque de fato é a primeira vez que ele dá um tom mais duro, sim, contra o STF e em defesa da anistia, em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Claramente ali se posicionando ali para eliminar qualquer especulação ou qualquer disse-me-disse de que ele não defenderia esse grupo, né? Que Tarcísio dá a cara a tapa claramente, se posiciona duramente contra Alexandre de Moraes, inclusive citando aí diretamente essas decisões tomadas pelo ministro da Suprema Corte. E em segundo lugar, né, porque o discurso e o desempenho dele no palanque, a convocação ali para alguns aliados, né, que estavam lá presentes, a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dão claramente ali o tom de que Tarcísio
vai passar a trabalhar a partir de agora para ser o candidato a presidente da República desse grupo, né? Claramente ele muda o tom, muda a postura, convoca ali os aliados para estarem todos no mesmo palanque. E agora começa um novo jogo, né? Agora não, né? Vai se concluir aí o julgamento de Bolsonaro para se iniciar o jogo eleitoral de 2026. Enfim, um domingo de muita movimentação que marca as peças, aí o movimento das peças também no tabuleiro do ano que vem, Luciano. É isso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esses atos, né? Eu, particularmente, só achei de péssimo gosto aquela bandeira gigantesca dos Estados Unidos lá na Avenida Paulista, né? Acho que foi uma distorção completa quem teve a ideia de levar aquela bandeira, porque as imagens que circularam são exatamente as imagens daquela bandeira gigantesca dos Estados Unidos ali na Avenida Paulista. Ontem nas ruas, né, foi o 7 de setembro, né, como você estava falando aí, teve as manifestações de esquerda, teve também as manifestações de direita, teve também o desfile militar. Aliás, muita gente na rua, né? Menos lá no desfile do presidente da República. Lá em Brasília estava vazio o negócio. Lula desfilou de novo para quase ninguém. Lula, desfilou porque ele sai, né? Com o carro aberto, com a primeira-dama, participa lá dos atos junto com os militares, mas não tinha muita gente lá em Brasília, não. Porém, né, no restante do país, nos atos aí da direita, muita gente presente. Comparado, sim, à última manifestação. Em algumas cidades teve mais gente, né? Aqui em Natal acho que foi no mesmo patamar. Mas São Paulo tinha bastante gente presente, e acho que também muito público, muito parecido com o que aconteceu lá no dia 3 de agosto. E chamou bastante atenção o discurso do governador do estado de São Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas, e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, por motivos diferentes, né? Mas até pelo fato de estarem juntos ali, isso já merece uma análise, né? Eles são os dois, né, as duas maiores opções que esse grupo tem para suceder Bolsonaro na campanha do ano que vem, tá muito claro. Michele chorando copiosamente, bastante emocionada pela situação, né? Contando como é o dia a dia dela lá com a prisão domiciliar do marido, né? Do ex-presidente Bolsonaro. O discurso dela foi muito nesse tom, né? Nesse sentido. E depois o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que chama atenção pelo outro lado. Tarcísio se posicionando aí duramente contra o STF, contra as decisões de Alexandre de Moraes, num discurso bem mais forte nesse sentido, né? Que agrada muito mais aí esse grupo de apoio do ex-presidente Bolsonaro, e marcando posição no momento de destaque ali que ele tomou em cima do palanque. Para mim, Tarcísio Gomes de Freitas claramente agora adota postura de pré-candidato à presidência da República, né? Vamos aguardar quais serão os próximos passos dele e desse grupo político. E além de tudo, né? Esse fato de estarem lá, dele estar lá com o Michele, dele estar lá o Zema também, né? O governador de Minas Gerais, outros aliados importantes aí desse grupo político do presidente Bolsonaro, dão muita impressão que sim, né, vai ter um entendimento ali entre esse grupo a partir dessa possibilidade de pré-candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas, que agrada muito aos partidos de centro, né, como a gente já abordou aqui em outras semanas. E aí vem a análise sim de que essas manifestações dão fôlego a Bolsonaro nessa semana, Luciano, porque é a semana do julgamento, que deve ter sua condenação, a não ser, né, que venha aí uma grande mudança de entendimento, que não vai vir, né, desses ministros do STF. É provável que os 5 votem a favor da prisão do presidente. Aí os questionamentos vão ser os mesmos, né? Aliás, é muito estranho, né? Uma decisão do Supremo que envolve um ex-presidente da República, que envolve uma acusação gravíssima como de golpe de Estado, ser julgada por 5 ministros, né? Mas vai seguindo aí atuada o STF nessa linha, deve haver essa condenação. E aí, ao mesmo tempo, dá fôlego a Bolsonaro para o debate na Câmara dos Deputados em torno anistia, né? Do projeto da anistia, que é a solução que existe aí à frente, que esse grupo enxerga, né? À frente desse processo de Bolsonaro, para recolocar o ex-presidente no jogo. Na Câmara dos Deputados, o projeto tem sim ganhado muita força nos bastidores, e sinceramente, Luciano, acho que o projeto vai à votação após o resultado do julgamento, não no mesmo dia após, tá? Provavelmente na semana subsequente ou até o final do mês de setembro, a gente deve ter uma posição tomada pela Câmara. Aí depois começa o debate no Senado, onde há a promessa de que esse projeto deve sim ser analisado de forma bastante célere. Não necessariamente vai ser aprovado, tá? Então, vai ser debatido primeiro na Câmara, vai ser votado primeiro na Câmara e depois no Senado. Vamos aguardar quais serão os posicionamentos lá dos deputados federais e depois dos senadores. É isso, já essa semana, nesse final de semana já se fala aí, Danilo, que a pena dos envolvidos deve ficar entre 25 e 30 anos, né? Deve ser a pena aplicada pelo STF. É engraçado como é engraçado. É um julgamento que todo mundo já sabe o resultado. Até a pena já se sabe o que é que deve ser aplicado. Meu Deus do céu. Coisas desse nosso novo Brasil. Danilo, meu amigo, obrigado, até amanhã. Valeu, bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser.